Se hoje fosse, um autor bíblico fosse escrever um livro hoje, ele provavelmente citaria uns 2 filmes, um programa, o Pobre Show. No Gladiador, É isso! o Máximos Décimos Vai- Meritos falou, pó e cinzas. Ou o Capitão Nascimento vai falar, ninguém vai descer. E aí ele falaria isso, que ninguém vai pro inferno. Tá. Ah, entendeu? Ele usou coisa da época. Da lá. época, que se Tá. era comum. E isso, a gente tem que entender. Nisso, Tá. o que é o problema? E aí eu vou responder aquilo que você falou, pra gente falar. A gente quer um livro mágico. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é um livro inspirado por Deus para trazer um propósito que é revelar Jesus Cristo e a salvação do seu evangelho. Sabe qual que é um versículo que eu acho meio enigmático? Enigmático assim. É um versículo que eu acho que é Provérbios ou Eclesiastes, não lembro. Fala assim, eu já vi pessoas extremamente generosas que, por serem generosas, enriqueceram. E aí que é o problema. E eu já vi pessoas que, por reterem mais do que é justo, empobreceram. E aí eu penso, quanto que é o mais que é justo? Sei lá, eu pego esse versículo, aí você, depois eu queria até que você explicasse o que é hermenêutica, né? Mas, eu penso assim, né? Porque no reino de Deus, as coisas são diferentes do normal, né? Tipo, quem é menor é maior, né? Quanto mais você doa, mais você ganha em Cristo e tal. É como se ele estivesse falando assim, eu já vi pessoas que foram muito generosas e quanto mais generosas, mais elas enriqueciam. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que, por ficarem retendo para elas mais do que precisam, caíram na pobreza. Mas qual que é o mais do que precisa, né? Esse que eu acho que é o desafio. Tipo assim, se o dinheiro pode nos fazer ter qualidade de vida, quando saber que hora que, opa, meu, cara, já tá meio desproporcional, né? Tipo assim, eu ganho 1 milhão por mês, eu curto e tenho qualidade de vida com 949 mil e dou 51 mil para pobre, sabe? Tipo, como saber, né, esse equilíbrio entre usar o dinheiro para curtir, porque é justo, mas também usar o dinheiro para ser generoso, sabe? Isso que eu acho que é meio desafiador, porque eu conheço muita gente que é cristã, ou pelo menos se diz cristã, é que eu não vou ficar falando coisa, senão vocês vão matar quem é. Mas tem muita coisa que eu falo, velho, parece aquele cara do celeiro lá, né? Vou juntar mais um celeiro e vou fazer mais casa e mais mansão e mais carro e vou falar, agora sim como eu sou rico. Aí chega Jesus e fala, você é idiota, né? Não é assim que ele fala, né? Isso aqui é linguagem primo pobre, né? Você é louco. Você só juntou dinheiro pra você. O que você fez com o dinheiro que Deus te deu pra ajudar outras pessoas? Então, E ele fala, amanhã você vai morrer. O que você fez? E o que adiantou, né? A gente quer livros mágicos. E a Bíblia não é um livro mágico. Eu vou te explicar o que é hermenêutica antes de eu dar essa resposta. Você me lembra de dar essa resposta. Hermenêutica na lombar, né? Hermenêutica, diferente do pobrinho falou, hermenêutica é a arte e as regras de princípios de interpretação. É interpretar a Bíblia. Tá. Cada um, as pessoas interpretam de várias formas. E principalmente nós evangélicos entendemos errado um pouco a reforma. Porque quando você está na Igreja Católica, quem interpreta as Escrituras é a liderança. Tá. Ok? É um grupo selecionado que interpretam, então você tem lá os textos ao longo da história, e é eles que interpretam. Você não pode interpretar porque existe a história da igreja. Quando você tem a reforma, em 1500, você vai falar assim, cada cristão é um sacerdote universal. E cada um tem a função de ler, o privilégio e a responsabilidade de ler e interpretar as escrituras. Que é o certo. Que é o certo. Quando que começou a deixar de ser assim? Desde a época de Jesus lá? Quando que Sempre, nunca foi assim. É mesmo? E aí, sempre o homem dependeu de outro. E aí, qual que é o problema nós evangélicos? E eu vou pegar mais pesado com os evangélicos, porque eu sou evangélico. Tá? Eu não vou ficar falando de católico, vou falar de outros, não. Vou falar da gente. Eu sei que você também é, então a gente fala da gente. E aí, qual que é o problema? O problema é que interpretou isso como, então eu posso interpretar do jeito que eu quiser. Não. Você tem a responsabilidade, cada cristão tem a responsabilidade de interpretar a Bíblia do jeito certo, não do jeito que quiser. Tá. E aí, o que aconteceu entre os evangélicos? Cada esquina tem um pastor ou uma pessoa discorda de um pontinho, ela pega, abre do lado uma outra igreja. Então você tem a Igreja do Espírito Santo. Discordo disso.
Aí agora essa é a igreja independente do Espírito Santo. É. Já tá errado aqui, tá independente do Espírito Santo. Aí aqui virou a igreja independente do Espírito Santo do sétimo dia. Dos últimos tempos. Dos últimos tempos. Aí a outra... E aí se criou um montão de denominações, assim, milhares temos no Brasil de denominações, porque cada um entendeu que deve ser interpretado do meu jeito. Então a interpretação A diferente hermenêutica gerou tanta denominação. Aí o que a matéria que eu ensino há mais de 20 anos em seminários, faculdades, é o seguinte: existe o princípio de interpretação bíblica que a própria Bíblia traz. Tá? Não é o que alguém inventou na história da igreja, tem que estar dentro da própria Bíblia. Tá? Que a Bíblia foi clara naquele assunto ali. A Bíblia foi clara, às vezes nem foi tão clara, mas foi Jesus falou. Por exemplo, Jesus quando está no caminho de Emaús, ele fala, faz o texto diz assim, que está narrando. Fala assim, e Jesus, quando está com aqueles 2 discípulos, ele fala assim, e Jesus, indo de Moisés aos profetas, explicou como toda a Escritura falava sobre a importância do Messias morrer ali, trazendo aquela mensagem. Então, assim, ou seja, quando a gente lê aquilo, a gente fala, então, desde Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento, tem que falar sobre que o Messias tinha que morrer, porque Jesus falou isso, ele explicou isso. Então, entendeu? Então, Jesus não é coisa do Novo Testamento, Jesus está desde Gênesis. Tá? Quando você percebe que Jesus vai falar assim pros religiosos, todo o Antigo Testamento testemunha ao meu respeito. Ou seja, nós temos que ler o Antigo Testamento e passar por Jesus, porque Jesus disse isso. São princípios. Então, ter uma leitura que a gente chama de cristocêntrica, ou seja, que Jesus, o Cristo, é o centro, é a própria Bíblia que diz que é para a gente ter. Um outro princípio é que Bíblia interpreta a Bíblia. Como assim? Sim, um texto que você tem um pouco de dificuldade, outro texto vai trazer luz para esse texto. Não é o que eu acho. Mas e quando não tem outro texto? Sempre tem outro texto. Tem, né? Uns textinhos meio... É que nem aquele lá que ele foi pregado os espíritos em prisão, na cadeia, na época de Noé. Eu falei, mas pra que botar esse versículo aqui, Deus, né? Esse é Enoque. O Judas está citando um livro que não está nos nossos livros. Mas está na Igreja Ortodoxa. Isso, gente, vale. Vale. Não, tá. Ele mas fez, vale. Aí você está entrando numa coisa que gastaria um tempo para a gente explicar. Tá. Porque esse é o... Mas tem texto que é complicado mesmo, que não tem nenhum outro que ajuda. Paulo cita filósofo grego. Ué, João, quando fala no princípio era o verbo se fez carne, ele está citando Gênesis 1, e Deus disse, né, que é a palavra, mas está citando Heráclito, que é um filósofo de 400 anos antes de Cristo, que falava que o Logos é o que traz ordem, propósito nas ideias, nas coisas. E aí, não tem problema, os autores bíblicos estão dialogando com a cultura o tempo todo. Se hoje fosse, um autor bíblico fosse escrever um livro hoje, ele provavelmente citaria uns 2 filmes, um programa, o Pobre Show. Gladiador, o Máximos Décimos Meritos falou, pós cinzas. Ou o Capitão Nascimento vai falar, ninguém vai descer. E aí ele falaria isso, que ninguém vai pro inferno. Entendeu? Ele usou coisa da época. Da época, que se era comum. E isso, a gente tem que entender. Nisso, o que é o problema? E aí eu vou responder aquilo que você falou, pra gente falar. A gente quer um livro mágico. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é um livro inspirado por Deus para trazer um propósito que é revelar Jesus Cristo e a salvação do seu evangelho. Esse é o propósito da Bíblia. Então a gente quer que a Bíblia nos fala qual é o limite entre reter o que é meu, que foi a pergunta que você fez, assim, e o que eu tenho que ser generoso. A Bíblia nunca vai trazer isso. Porque a Bíblia não forma discípulos infantis, ou seguidores de Jesus, ou a imagem semelhante. Ele quer pessoas maduras espirituais. E para isso ele traz uma ferramenta, um bônus, um plug, sabe assim, que vai trazer, que é chamado Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de um cristão é para trazer discernimento. Então, quando eu abro minhas caixinhas de pergunta lá no meu Instagram, Marcos Botelho, aí as pessoas, pode ou não pode? Pode isso ou não pode isso? Pode isso? Crente pode beber uma cerveja ou não pode? Gente, a Bíblia não vai, não se importou, não se importa, não é isso, você tem que ter o seu discernimento. A Bíblia vai trazer princípios que você vai viver
E quanto mais a gente se enche de Deus, mais a gente vai ser direcionado, né? Isso, você vai ter o Espírito Santo. Isso é a maior potência.